Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha que vai falar de interferência por diferença de caminhos, né? Olha só o que fala. Dois alto-falantes, um P e outro em Q, emitem sons de mesma frequência, 3.400 Hz, e em fase. Então, vamos grifar aqui, isso é muito importante. Elas estão em fase. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Um observador em R ouve um som forte, a chamada interferência construtiva. Então vamos lá. Para a interferência construtiva, como as ondas estão em fase, o nosso N ele pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 e assim por diante, né? Ou seja, o nosso N tem que ser o par, incluindo o 0 para nós. O 0 a gente já pode excluir, porque o 0 só vai ocorrer, senhores, quando os caminhos percorridos pelas ondas forem iguais, né? Então, no nosso caso, como 8 metros e 7,8 metros não são iguais, existe uma diferença de caminhos e, com certeza, então, esse N não vai poder ser 0. Ele vai ser 2, 4, 6, de acordo com as outras informações aí. Tudo bem? Bom, a partir de um dado momento, então, a frequência dos alto-falantes começa a aumentar contínua e simultaneamente, até que num dado instante o observador percebe um notável enfraquecimento do som. Então, ele passa a ter agora a interferência destrutiva, onde os nosso N, como a onda continua em fase, né, ela vai ter os valores ímpares, né, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Determine nesse instante a nova frequência dos alto-falantes. Então, olha só que bacana, ó. Nós vamos trabalhar com duas equações. A primeira, a equação fundamental da ondulatória, vai, girafinha, foge. A outra é a equação da interferência por diferença de caminhos, né? O ΔX, que é a variação ou a diferença dos caminhos percorridos pelas ondas, é igual ao N, que é aquele números pares ou ímpares que nós queremos, vezes metade do comprimento de onda, né? Por que metade do comprimento de onda? Porque as interferências elas ocorrem de lambda sobre 2 em lambda sobre 2, né? É a cada gomo que ocorre. Um gomo para cima com um gomo para cima, ou seja, crista e crista, dá interferência construtiva. Um gomo para cima com um gomo para baixo, crista e vale, dá destrutiva. Ou seja, a cada gomo você muda de construtiva para destrutiva, para construtiva para destrutiva. E cada gomo mede lambda sobre 2 para nós. Mas, meninos, o que eu vou brincar com vocês aqui agora é o seguinte. Eu vou pegar e isolar o lambda na equação fundamental. Ó. Então, vai ficar a velocidade e a frequência que estava multiplicando o lambda passa dividindo a velocidade. E esse trambolho eu vou substituir aqui. Eu já vou pegar o 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes o ΔX é igual a N vezes lambda, sendo lambda a velocidade vezes a frequência. Desculpa, a velocidade dividida pela frequência. Então, é com essa equação que nós vamos trabalhar. Olha que bacana. Eu sei que a frequência e o E não, né, que indica para nós se é um N par ou ímpar, só para saber se a interferência é construtiva ou destrutiva, eles são diretamente proporcionais, estão percebendo? Pega a frequência e passa para o outro lado, lá do lado do ΔX multiplicando. Vai ficar a frequência no numerador e o N também no numerador. Como ele quer, ele fala que a frequência começa a ser aumentada, ó, ela começa a aumentar. Se eu vou aumentar a frequência, é porque eu estou aumentando também o meu N, né? Ah, peão, mas agora vai dar interferência destrutiva. Então, teu N pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, e assim por diante, qualquer um deles. Vai ser um número superior ao N par dessa frequência aqui de 3.400 Hz, que dava uma interferência construtiva, segundo o texto para nós. Tudo bem? 1, a gente já pode jogar fora, né? Porque a gente sabe que 1 seria acima do 0, e o 0 já não pode ser, porque existe uma diferença entre os caminhos de cada alto-falante. Então, poderia ser, caso para 3.400 Hz o N par fosse 2, então a gente ia ter que trabalhar com o N ímpar, que é logo acima dele, que é o 3. Se ele for o 4, aí eu vou ter que trabalhar com 5. Se o 3.400 Hz for o 6, eu vou ter que trabalhar com o 7. Então, ou você testa, né? Você joga lá 3 e vê se dá uma frequência maior que 3.400. Joga o 5, vê se dá uma frequência maior. Enquanto estiver dando uma frequência menor que 3.400, não te ajuda, porque você sabe que tem que ser maior. Ele garantiu no texto que aumentou. Ou você já testa. Eu gosto de testar já saber o que está acontecendo. Então vem aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa equação para a frequência de 3.400 Hz. Quando isso ocorreu, eu sei que a interferência era construtiva. Então, o N que eu vou encontrar aqui tem que ser um N par. Vamos ver? Vai ficar 2 vezes o ΔX. Vamos olhar aqui, ó, na figura.
a gente vê que o ΔX é 8 menos 7,8, que vai dar 0,2 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 0,2. É igual ao N, que eu vou descobrir qual é, a velocidade do som no ar, que ele deu ali de 340 metros por segundo, dividido pela frequência, que vale 3.400 Hz. Bom, o 2 vezes 0,2 vai dar 0,4. O 340 e o 3.400, se eu simplificar aqui, fica 1. E aqui fica 10, né? Dividindo tudo por 340. Aí passo 10 multiplicando. 2 vezes 0,2 dá 0,4 vezes 10. A gente descobre que esse N, obviamente, é par. E que, além de ser par, ele vale 4. Ou seja, quando estávamos com a frequência de 3.400 Hz, senhores, em fase, a interferência construtiva estava dando um N para nós, valendo 4. Como ele vai aumentar a frequência, obviamente eu vou aumentar esse N. Mas como ele vai aumentar a frequência até ocorrer uma interferência destrutiva, o próximo N que vai dar uma interferência destrutiva, mas que seja acima de 4, é o 5. E é com esse N que nós vamos trabalhar agora, para descobrir a frequência nessa situação. Olha lá. Então agora, ó, trabalhando com o N valendo 5, nós vamos ter 2 vezes o ΔX, que continua sendo 0,2, é igual o N, que vale 5, a velocidade da onda no ar, que é 340, dividido por essa nova frequência que eu quero descobrir. Então, F' passa para o outro lado multiplicando. Aí nós vamos ficar 5 vezes 340. E o 2 vezes 0,4 que estaria multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Certo? Então, agora vamos fazer essa continha. Ó. 5 vezes 340. Tudo isso dividido por 0,4. E a gente vai chegar aqui, a frequência é de 4.250 Hz. Que é a resposta do exercício que ele pergunta. Como a frequência foi aumentada, ela tinha que dar um valor maior do que 3.400 Hz para nós. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Até mais.